Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Perlegem. O tema do nosso vídeo hoje é procedimento administrativo disciplinar. Nós podemos conceituar o procedimento administrativo disciplinar como um instrumento jurídico de investigação e punição dos agentes públicos sujeitos à disciplina especial administrativa que cometeram infrações à ordem jurídica. A sua finalidade é esclarecer os fatos que caracterizam possíveis infrações disciplinares, inibir o descumprimento dos deveres e obrigações dos servidores públicos, bem como possibilitar a justificativa do servidor público antes de lhe aplicar uma penalidade. Dada a introdução, pode soltar a vinheta, Giovanni. Com relação aos tipos de procedimento disciplinar, a Maria Silvia de Pietro diz que no direito brasileiro os meios de apuração de ilícitos administrativos são o processo administrativo disciplinar, o PAD, e os meios sumários, que compreendem a sindicância e a verdade sabida. Começando pelo processo sumário, temos a sindicância, que a Maria Silvia de Pietro utiliza o conceito dado por José Cretella Júnior, que define a sindicância como o meio sumário de que se utiliza a administração do Brasil para, sigilosa ou publicamente, com indiciados ou não, proceder à apuração de ocorrências anômalas no serviço público, as quais, confirmadas, fornecerão elementos concretos para a imediata abertura de processo administrativo contra o funcionário público responsável. Ou seja, a sindicância seria uma fase preliminar à instauração do processo administrativo. Ainda, nós temos a Lei Federal 8.112 de 1990, que prevê a sindicância para apuração de irregularidade, podendo resultar em 3 situações: o arquivamento do processo, a aplicação de penalidade de advertência ou suspensão de até 30 dias e a instauração do processo disciplinar. Esses detalhes estão previstos nos artigos 143 e 145 da aludida lei. É importante ressaltar que deve-se assegurar o direito à ampla defesa e ao contraditório na sindicância. Com relação à verdade sabida, tem-se que ela é o conhecimento pessoal e direto de falta pela autoridade competente para aplicar a pena. A lei federal ela não prevê uma aplicação de pena pela verdade sabida. Alguns doutrinadores entendem que a verdade sabida é inconstitucional pela falta de contraditório e da ampla defesa ao infrator. Enfim, chegamos ao famoso PAD, o processo administrativo disciplinar. Em estudos na doutrina de Maria Silvia de Pietro, coletamos as informações de que o processo administrativo disciplinar, de acordo com o artigo 41 da Constituição Federal da República, ele é obrigatório para a aplicação de penas que impliquem a perda de cargo para o funcionário estável. Nós temos também a Lei 8.112 de 1990, já citada anteriormente, que exige a realização desse processo para a aplicação de penas de suspensão por mais de 30 dias, demissão, cassação de aposentadoria e disponibilidade e destituição de cargo em comissão. Isso está explícito no artigo 146 da aludida lei. O processo administrativo disciplinar, então, é realizado por comissões disciplinares, para assegurar uma melhor e maior imparcialidade na instrução do processo, já que a comissão é um órgão estranho entre a relação do funcionário e do superior hierárquico. É importante ressaltar que, não havendo elementos suficientes para a instauração de um PAD, poderá ser determinado previamente a realização da sindicância. Então, o processo, o PAD, ele se desenvolve nas seguintes fases: a instauração, a instrução, a defesa, o relatório e a decisão. Concluído o processo, pela absolvição ou aplicação de penalidade, cabem, neste último caso,
o pedido de reconsideração e os recursos hierárquicos, além da revisão admitida na legislação estatutária. Estas decisões proferidas no âmbito da administração pública estão sujeitas ao controle pelo Poder Judiciário. O controle judicial constitui, juntamente com o princípio da legalidade, um dos fundamentos do Estado de Direito. Como eu falei no vídeo anterior, o sistema brasileiro adotado é o da unicidade de jurisdição, pela qual o Poder Judiciário tem o monopólio da função jurisdicional, ou seja, do poder de apreciar, com força de coisa julgada, a lesão ou a ameaça de lesão a direitos individuais e coletivos. E isso está previsto no inciso 35 do artigo 5º da Constituição Federal da República. O Poder Judiciário ele pode examinar os atos da administração pública, de qualquer natureza, mas ele sempre deve fazer isso sob o aspecto da legalidade e da moralidade. O prejudicado por uma decisão da administração pública ele pode se valer de remédios constitucionais ao Poder Judiciário, como o habeas corpus, o habeas data, o mandado de segurança individual, o mandado de segurança coletivo, o mandado de injunção e a ação popular. As decisões proferidas no âmbito da administração pública também estão sujeitas ao controle pelo Poder Legislativo, que se limita às hipóteses previstas na Constituição Federal da República. Basicamente, são dois os tipos de controle pelo Poder Legislativo, segundo a Maria Silvia de Pietro, o político e o financeiro. O controle político, ele abrange aspectos ora de legalidade, ora de mérito, apresentando-se, por isso mesmo, como de natureza política, já que vai apreciar as decisões administrativas sob o aspecto, inclusive, da discricionariedade, ou seja, da oportunidade e conveniência diante do interesse público. Quanto ao controle financeiro, a Constituição Federal ela disciplina, nos artigos 70 a 75, a fiscalização contábil, financeira e orçamentária, determinando, no último dispositivo, que essas normas se aplicam no que couber à organização, composição e fiscalização dos tribunais de contas dos estados e do Distrito Federal, bem como dos tribunais e conselhos de contas dos municípios. Por hoje é isso, pessoal. Esperamos que tenham gostado do vídeo. Um forte abraço e até mais.